Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que foi escrito em 1992 pela Clarissa Pinkola Estés. A Clarissa, ela é uma psicanalista junguiana e ela foi criada na natureza, em uma época em que ela ouvia muitas histórias contadas por mulheres mais velhas para as futuras gerações, mitos sobre lendas, sobre contos, em contato com seu silêncio, com seus sonhos, com a sua essência, por meio dessas histórias. Ela chama essas mulheres de contadoras de histórias. A Clarissa comenta que ela foi criada no seguinte à Segunda Guerra Mundial, e era uma época que a mulher era muito infantilizada e era tratada como propriedade. E aqueles pais que maltratavam os filhos naquela época, eles eram chamados apenas de um pouco severos. Ela quer resgatar a mulher selvagem e a sua liberdade pela percepção, para ter uma percepção. E o que ela chama de mulher selvagem? Ela quer dizer que, segundo a psicologia arquetípica e também segundo as contadoras de histórias, é a alma feminina, é o que está instintivo na mulher, é a base, é aquilo que vem da natureza. Então a Clarissa, ela é muito ligada à natureza. Mas esse livro aqui, apesar de ser um livro com a alma feminina e feito para mulheres, a própria Clarissa, ela em alguns momentos, ela faz menção à importância de isso ter relação tanto para o homem como para a mulher. Por exemplo, ela fala da natureza dual das pessoas, que mulheres e homens, obviamente, eles possuem uma natureza dual, que quando as pessoas ignoram essa natureza dual, pode-se ter grandes problemas e consequências, desastrosas, porque quando essa natureza dual emergir das profundezas, sentimentos, ideias, pensamentos que as pessoas tinham e manifestavam anteriormente, não serão os mesmos que serão manifestados em um determinado momento. E, gente, lendo sobre isso, me remeteu na hora a um texto do Freud que é sobre a psicologia das massas. Segundo Freud, ele faz uma comparação com aquela alegoria dos porcos espinhos do filósofo Schopenhauer. Em toda relação de muita intimidade, por exemplo, pai, filho, mãe, filho, irmão com irmã, marido, mulher, namorados, enfim, relações íntimas, existem sentimentos que são muito bons, existem sentimentos de aversão e de hostilidade. Ele fala o seguinte, que quando os porcos espinhos estão todos juntos, e está muito frio, eles precisam ficar juntinhos, os espinhos de uns machucam os outros, Os espinhos machucam. E aí eles precisam encontrar uma distância saudável entre eles para que eles consigam se aquecer e ao mesmo tempo não fiquem muito próximos. Ele fala que nesses relacionamentos é importante que as pessoas encontrem um distanciamento saudável, que ao mesmo tempo que estejam próximos, também consigam manter uma certa distância para poder conviver em harmonia. Porque no livro da Clarissa, a essência do livro é o encontro com a sua alma, com o seu interior, com as suas vontades, com as suas percepções, com as suas intuições. E isso existe tanto para homens como para mulheres, Porque a vida nos coloca à prova e a gente precisa saber lidar com tudo isso. E um dos contos que ela fala aqui no livro é sobre a Vasalisa, que é uma menina que ela perde a mãe dela e ela vai passar a andar com uma bonequinha, Que é como se fosse assim, a intuição dela. Sempre quando ela estiver em apuros ou necessitar de uma ajuda, de um conselho, ela vai se encontrar com essa bonequinha
para tentar encontrar a melhor solução para ela, né? Como se fosse a mãe dela falando com ela. Que a Clarissa, ela comenta o seguinte, que por mais que nós tenhamos tido nas nossas vidas a mãe mais maravilhosa do mundo, a gente sempre vai precisar, durante a nossa vida, encontrar pessoas boas que façam esse papel também pra gente de uma mãe, né? Um aprendiz, um analista analisando, pessoa que traga bons conselhos na vida, um grande amigo que te ensina coisas bacanas, pessoas boas que às vezes nos orientam. O livro Conde de Monte Cristo, ele tá preso e ele encontra aquele velhinho na prisão, né, que vai trazer tantos ensinamentos para ele, tantas coisas maravilhosas. E na vida é assim, em determinados momentos a gente encontra pessoas que nos orientam, que nos levam para bons caminhos, e mães que nós encontramos nas nossas vidas, né? Então ela fala, sorte das pessoas que conseguem ter várias mães ao longo da vida. É claro que quando a gente perde nossa mãe, a gente segue nossa vida sozinho, amadurecer, criar independência e tal, mas ela comenta também de pessoas que tiveram mães destrutivas, mães ruins na infância, trouxe traumas para as pessoas. Ela fala que nesses casos, que isso nunca vai ser apagado da memória, mas que a pessoa pode sim, ao longo da vida, tentar ressignificar isso junto, né, de profissionais bons. O livro vai mostrar muito, né, que a Clarissa fala sobre o inconsciente e a memória ancestral. Ela faz uma comparação das mulheres com os lobos. Ela fala que tanto os lobos saudáveis como as mulheres saudáveis têm uma percepção psíquica muito parecida. Ambos têm o espírito brincalhão, né, a natureza gregária e uma capacidade muito grande para devoção, né? As mulheres, por exemplo, cuidando, né, dos filhos, de quem está em volta, e os lobos são muito assim também. E isso também me remeteu muito para o texto do Freud, da psicologia das massas. Ao mesmo tempo que a Clarissa, ela fala da importância da gente conseguir lidar com nossos sentimentos, com a nossa individualidade, com as nossas intuições, com as nossas percepções, dá para ver isso também no livro A Psicologia das Massas. Nesse texto, A Psicologia das Massas, Freud traz exatamente como a pessoa estando em uma massa, tendo um chefe, né, uma pessoa para falar o que deve fazer, o que não deve fazer. Ele fala até das massas artificiais, que são a igreja e o exército, mas como as pessoas têm a sua consciência reduzida, o seu pensamento reduzido, porque é como se você passasse a agir conforme o que os outros querem e não conforme aquilo que você entende como o melhor para você. Então aqui na página 30, né, sobre massa, quando seres vivos se reúnem em determinado número, seja um rebanho de animais ou um grupamento de homens, instintivamente se colocam sob a autoridade de um chefe. A massa é um rebanho dócil que não pode jamais viver sem um senhor. Ela tem tamanha sede de obediência que instintivamente se submete a qualquer um que se apresente como seu senhor. E aqui também faz menção ao lobo. Olha que interessante, como a Clarissa fala também, né, da mulher e do lobo estarem relacionados. Na verdade, o lobo é como se todas as pessoas estivessem, né, uivando com os lobos. Olha só, é claramente perigoso estar em oposição à massa. Sente-se mais segurança ao seguir o exemplo que aparece ao redor, até mesmo uivando com os lobos, eventualmente. Em obediência à nova autoridade, pode-se pôr a consciência anterior fora de ação e render-se à atração do ganho prazeroso que certamente se obtém ao suprimir as inibições. A parte desse livro é que a Clarissa fala sobre o resgate como uma iniciação, né, da mulher se perguntar. Na verdade, todas as pessoas, né, as pessoas se perguntarem: eu estou com fome de quê? A minha alma está com fome de quê? O que eu preciso nesse momento? Então ela faz uma comparação, por exemplo, em um buffet, né, onde tem muitos pratos apetitosos,
Você não precisa se servir de todos esses pratos. Você precisa se questionar. O que eu preciso nesse momento? Aonde que eu estou cabendo? O que é melhor para mim? Às vezes, existem situações nas nossas vidas que já foram provadas, que te trazem mágoas, te lembram coisas sofridas para você. Por que entrar em contato com isso de novo? Por que procurar algo que já foi provado que não foi o melhor para você? Isso é entrar em contato com o seu self e não ficar, por exemplo, querendo caber em um lugar que você não cabe mais, ou querendo fazer render uma história que não precisa mais ter continuidade, porque às vezes para você encontrar, né, aquilo que te dê prazer e que te traga felicidade, não depende só de você, depende de outras questões que você não tem controle. Então, é como se você se colocasse à prova para se machucar. Então, quando você se conhece, você entra em contato consigo e nas suas necessidades e nas suas vontades, isso é muito bom na sua individualidade. E é o que Freud coloca, o que não existe na massa, né? Na massa você vai meio no rebanho, uivando com todos os lobos, né? A Clarissa vai falar que a mulher tem o dom de ser uma observadora, de ser uma protetora, né? E tem intuição, que quando as mulheres estão com a sua mulher selvagem, ela é instrutora, ela é mentora, sobre ao encontro da La Loba, que é como se a mulher fosse recolher os ossos, e recolher os ossos nada mais é do que o seu equilíbrio psíquico. É um momento que você está em equilíbrio, fazendo meditação, fazendo um processo de psicoterapia, de análise, para se encontrar, para encontrar aquilo que é melhor para a sua vida. A gente vê tanto hoje em dia aí na internet, né? Várias pessoas falando, uma fórmula para ser melhor nisso, fazer um curso para conseguir isso, para conseguir aquilo, para aprender a se posicionar, para aprender a responder de tal forma, ou enfim, eu acho que nesse livro aqui mostra muito que está tudo dentro de nós mesmos, né? E cada um consegue buscar o que é melhor para si. Quando você recolhe os ossos, você está encontrando você mesma e aquilo que é melhor para você. Então tá tudo dentro de cada um de nós. Basta a pessoa encontrar um equilíbrio psíquico para viver bem e ter intuição, perceber as coisas. Não existem fórmulas mágicas para nada. Se fosse assim, todo mundo seria igual, todo mundo seria da mesma forma, né? E as coisas não são desse jeito. O que é melhor para uma pessoa não é melhor para outra pessoa. E como lidar com as pessoas, como saber dizer não, como saber se posicionar, isso tudo cada um vai aprender da sua forma, com a vida. E percebendo aonde cabe, aonde não cabe, quando deve recuar, quando deve se aproximar. A pessoa se conhece, ela conhece os passos que ela deve dar e ela conhece o caminho pelo qual ela deve andar. O livro da Clarissa fala muito sobre a questão da nossa alma, né, de entrarmos em contato com o nosso self. Eu achei interessante trazer essa pintura de Kandinsky, em 1911, foi quando o artista caminhava para a abstração por meio das cores. Se acreditava que por meio das cores era possível chegar à vibração da alma das pessoas, né? Transmitir a arte pelas cores. E foi uma época que o artista começou a perceber também que a arte podia ser mostrada de uma maneira mais interna do que externa, né? Pela abstração das cores. Sei o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tô gravando ele no dia 28 de dezembro de 2021. Então eu quero desejar a todos vocês um ano melhor. Que no próximo ano aconteçam coisas melhores para todos vocês. Que vocês consigam efetivamente perceber aquilo que é melhor para vocês. Que vocês possam caminhar de uma forma que seja de acordo com aquilo que vocês precisam
e não de acordo com o que os outros pensam que vocês precisam. Que seja um ano melhor do que foi 2021. Vou me esforçar para trazer mais vídeos de livros interessantes no próximo ano. Eu gostaria de ter feito mais vídeos esse ano, mas eu não consegui. Eu quero agradecer muito as pessoas que se inscreveram no meu canal, as pessoas que comentam, que curtem meus vídeos. Gente, eu fico muito feliz, sério. Quando eu vejo que uma pessoa se inscreveu, forma alguma coisa que eu disse, uma relação que eu fiz, isso tenha, de certa forma, agradado a alguém. São pessoas que realmente gostaram um pouquinho do conteúdo. Sério, eu quero agradecer imensamente a vocês por isso. Então eu vou terminar com um trecho do livro da Clarissa, tá? Que eu acho que tem tudo a ver para o próximo ano. Ela fala do encontro com o nosso próprio self, do retorno para casa, tá? No entanto, quando chega o chamado para uma estada prolongada, uma parte dela sempre ouve, sempre esteve lá esperando ouvir. Quando vem o chamado de volta ao lar, ela o seguirá, pois em segredo ou em nem tanto segredo, ela vem se preparando para segui-lo. Ela e todos os aliados na sua psique interior irão recuperar sua capacidade para voltar. Gente, é isso. E fiquem bem, fiquem em paz. Até o próximo vídeo, a gente vai se falando. Tchau!